um novo ciclo da paternidade de Deus sobre todos nós, amém? Amém. A ideia de olhar para toda a riqueza da sabedoria que existe nessa cena, nessa página da história, né? Muitos anos se passaram, Abraão não está mais aqui, mas as palavras que ele ouviu de Deus, as palavras que ele creu, foram as mesmas palavras que nós cremos e que nos trouxeram aqui. Então nós nos encontramos em tempos diferentes da história, mas com a mesma fé. Para nós, esse também é um poço que lembra a fé, né? A fé de Abraão e a obediência de Abraão e toda a sua jornada de fé que nos leva a um trecho muito conhecido de Gênesis 12. E eu oro que todos nós, nesse momento aqui, tenhamos uma reflexão a respeito dessa fé de Abraão e observem o quanto o amor de Deus em Abraão e o amor de Abraão por Deus funcionaram para que aquela jornada primeira de fé acontecesse. Nós estamos aqui porque um homem se tornou filho de Deus e obedeceu. E foi a todas as consequências disso e gerou nações. Ele é um pai de nações, né? E eu quero ler rapidamente, diz o texto: ora, disse o Senhor a Abraão. E todas as vezes que a Bíblia diz isso, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, nós temos uma palavra de Deus, um decreto de Deus, um oráculo de Deus, né? Então, nós podemos nos lembrar desse oráculo nesse lugar, e eu oro que enquanto você ouve essas palavras, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém, a tua fé seja renovada para o próximo ciclo, esse novo ciclo que estamos começando. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte de Betel, para o oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo para o Neguev, que é exatamente onde nós estamos. Nosso pai na fé edificou altares ao Senhor. Ele andou num deserto edificando altares. Nós estamos também no deserto, como vimos no filme, da nossa jornada até a Nova Jerusalém, até a presença de Deus, até o dia da glorificação. Estamos passando por vários lugares, vários momentos na nossa história, mas nosso pai Abraão, em confirmação da sua fé, levantou altares. Hoje, eu e você estamos num dos lugares onde ele levantou altar. Amém. Estamos passando por toda uma jornada onde vamos encontrar alguns dos altares que ele levantou. E nos identificamos com a mesma fé. Amém. A fé, a esperança e o amor são os três elementos que o apóstolo Paulo falou que nós não podemos abrir mão. E nessa ocasião eu quero
me alegrando com você por estar aqui, mas lembrar o que foram as palavras do Senhor Jesus que nos trouxe a revelação da paternidade de Deus. E a minha oração é que a revelação da paternidade de Deus, por meio do Espírito Santo, coloque você como uma identidade firme e forte de filho para atravessar desertos. Os desertos que você e eu temos que trilhar até que nós estejamos definitivamente com Deus. João, no capítulo 1, o verso 10 e 12, diz: estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então não basta crer. A fé nos leva a ser filhos e herdeiros dele. A ideia é que a gente saia de uma fé nominal para uma fé ativa, viva, que nos leve a ter uma posição de filhos e herdeiros. Ele diz mais em Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Lembrando do nosso pai Abraão, que tinha uma tenda aberta, nos chama a atenção a adoção que havia em Abraão. Não é? A hospitalidade é também a adoção. Então essa é uma marca que nós podemos ter com uma casa aberta para pessoas e apresentando o Deus vivo, que nós vemos aqui esse testemunho milenar para levar pessoas ao encontro com ele, né? Então é muito importante que lembremos que nesse lugar nós temos da parte de Deus a revelação da dádiva de um novo nome, de um novo sobrenome. Nós entramos na família de Deus. Abraão entrou e teve o seu nome mudado. Era Abrão, passou a ser Abraão, pai de muitas nações, né? Então, a segunda dádiva é da proteção de Deus. Ele atravessou desertos e chegou aqui guardado num lugar de muitas águas. E nós estamos hoje com um sinal profético nos seguindo desde Tel Aviv. A chuva, que são as águas de cima, e num lugar de águas de baixo muito profundas, né? E muito férteis. Então, o desejo é que, como filhos, nós sejamos guardados sempre por todas as provisões de águas do Senhor. Fontes na nossa vida, fontes na nossa alma sejam abertas. E, como diz a Escritura, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Está escrito em Salmo 37:18. Então, outra palavra que temos a respeito disso é 1 Pedro 5:7, diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Acabamos de ouvir a história de um filho que conheceu o Pai Celeste e viu o cuidado dele, e vimos e ouvimos a história do cuidado do Pai Celeste com esse filho Abraão. E a Escritura diz também e nos aponta a terceira dádiva que nós abraçamos nesse novo ciclo de paternidade, a dádiva de receber sustento, não é? Diz a Escritura: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celeste, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas elas. Isso está em Mateus capítulo 6, verso 30. Desse lugar, nós saímos com essa dádiva das provisões. Mais uma vez, a fé em Deus, nosso Senhor, nos concede essa bênção da provisão. E a última dádiva é a dádiva de sermos uma família em Cristo e nos relacionarmos. Nós estamos aqui, o elemento que nos une é a fé em Cristo. A fé em Cristo foi a fé em Deus que o nosso pai Abraão recebeu a revelação de Deus e nos trouxe, e nós hoje temos e participamos da família de Deus. Então, ele nos adotou e nos deu o privilégio da comunhão.
nós estamos tendo um ambiente fraterno, amoroso, provedor, onde uns cuidam dos outros por causa da fé. E essa riqueza é algo que Ele nos deu e que nós devemos impartir e compartilhar com muitos outros, porque esse é o desejo de Deus, que a família dele cresça sobre a terra. Então, eu encerro com essa bênção de sermos esses herdeiros que entendem profundamente da vida de ser um filho de Deus, porque temos o testemunho também antigo de um filho como Abraão, que creu no seu Deus, permaneceu na sua fé e não viveu uma vida de escravo. Escravo do medo, escravo da insegurança, escravo das incertezas, mas viveu uma vida de fé e manteve sua família. E os seus filhos vieram para cá e também conheceram os poços. Seu neto pôde começar uma nação, porque havia a mesma fé. Então nós hoje precisamos renovar essa paternidade em Deus. A ideia de nós existirmos é do nosso Pai Celeste. E nós todos devemos abraçar isso. Amém?